Qual pecado é para a morte espiritual e imperdoável? O pecado que é para a morte espiritual e imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois em Mateus 12, 31 a 32, Jesus disse que não tem perdão nesta vida e nem após a morte. Jesus explica com as seguintes palavras: Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Em 1 João 5,16 está escrito: Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Muitos cristãos perguntam qual o pecado para a morte que João se refere neste versículo, pelo qual nem adianta orar por ele. Conclui-se que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois este apóstolo ouviu de Jesus que este pecado é o único que não tem perdão nesta vida e nem após. E além disso, ele não iria alterar o ensinamento do seu mestre, acrescentando outros pecados. Assim como João, não podemos considerar outros pecados como imperdoáveis. Alguns cristãos pensam equivocadamente que o pecado para a morte se refere à morte física, mas na verdade é para a morte espiritual, pois nesta carta, João está tratando sobre a condenação do pecador no dia do juízo, conforme capítulo 4, versículo 17. Portanto, o pecado para a morte espiritual é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois não tem perdão durante a vida nem depois da morte. Os demais pecados não são para a morte espiritual imediata, pois podem ser perdoados mediante arrependimento e oração. Entretanto, poderão levar à morte espiritual no dia do juízo, se o pecador não manifestar frutos de arrependimento até o último dia de sua vida. Em 1 Coríntios 6, 10, o apóstolo Paulo, temendo que alguns cristãos coríntios perdessem a salvação, os advertiu para não viverem no pecado, dizendo: Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Com base neste versículo, conclui-se que o cristão que vive nestes pecados de forma contínua, sem arrependimento, não é nascido de Deus, e certamente seus pecados, mesmo não sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, o levarão à morte espiritual no último dia, caso não volte para Deus, pois está escrito em 1 João 3, 6 a 18, aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por isso, devemos nos arrepender e abandonar todo o pecado enquanto temos vida, pois não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá nos levar. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente abaixo para que o YouTube mostre este vídeo para as demais pessoas. Até o próximo vídeo!